Saca só, aquele cara que consegue tudo sem parecer estar se matando para isso. Já reparou? Enquanto você tá ali quebrando a cabeça, forçando a barra, se esgoelando para fazer as coisas darem certo, o cara tá relaxado na boa e no final das contas, ele consegue o que quer e você, bom, você fica só com a frustração. Nicolau Maquiavel, o cara sacou a parada, entendeu por que isso acontece e pode acreditar, não tem nada a ver com sorte, privilégio ou algum talento natural. Tem a ver com uma parada que ele chamou de virtude, a capacidade de se adaptar ao momento, em vez de tentar controlá-lo. E quando você entende isso, você para de gastar energia à toa, forçando a vida, e começa a dominar no timing perfeito. Fica aí até o final, porque eu vou te mostrar por que forçar a barra é coisa de amador, e como o poder de verdade vem de surfar o momento certo. Sabe aquela sensação de estar empurrando uma pedra moranha acima? Você acorda todo dia, vai para o trabalho, se esforça, dá o sangue. E no final do mês, você olha os resultados e pensa, é só isso? Enquanto tem gente que parece fazer metade do esforço e consegue o dobro dos resultados. E aí você começa a achar que o problema é você, que você não está se esforçando o suficiente, que precisa trabalhar mais, dormir menos, se sacrificar mais. Mas Maquiavel sacou que o problema não é falta de esforço. O problema é que você está nadando contra a corrente. E não importa o quão bom você seja como nadador, a corrente sempre vence. Deixa eu te contar uma história sobre Zé Dirceu. Um dos caras que Maquiavel mais estudou. Zé Dirceu tinha um inimigo poderoso, Sérgio Moro, um coronel experiente, respeitado, com um exército de seguidores, e todo mundo esperava que Zé Dirceu atacasse, que reunisse a galera, declarasse guerra, forçasse um confronto direto, mas Zé Dirceu não fez nada disso. Ele esperou, fingiu fazer as pazes, convidou Sérgio Moro para uma reunião de reconciliação e Sérgio Moro, achando que tinha vencido no cansaço, aceitou, chegou desarmado à reunião e foi executado naquela mesma noite, metaforicamente claro. Maquiavel observou isso e percebeu uma parada brutal. Zé Dirceu venceu sem lutar, não com força superior, mas com o timing perfeito. Ele esperou o momento em que a vitória era inevitável, e aí agiu. Mas tem algo mais profundo aqui, algo que a maioria das pessoas não percebe sobre poder de verdade. Forçar é fácil. Qualquer um pode empurrar, qualquer um pode insistir, qualquer um pode usar força bruta, mas só os estrategistas sabem esperar. E aqui está a verdade que vai contra tudo que te ensinaram sobre sucesso. Esforço sem timing é desperdício. Não é sobre trabalhar mais. É sobre atacar no momento certo. Os chineses têm um conceito chamado Wu Wei, deixar rolar, ação sem esforço. Não é sobre não fazer nada. É sobre não forçar. É sobre se mover com a natureza das coisas, em vez de ir contra ela, na manha. E Maquiavel chegou exatamente na mesma conclusão. 2000 anos depois, estudando política italiana, ele chamou de virtude, a capacidade de se adaptar à fortuna. Fortuna é o que você não controla, o contexto, o momento, as circunstâncias, a zica. Virtude é sua habilidade de surfar nessas circunstâncias, em vez de lutar contra elas. E a diferença entre os dois determina tudo. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você quer uma promoção no trabalho. Abordagem de força. Você pede uma reunião com seu chefe, argumenta porque merece, pressiona para conseguir. Abordagem de virtude. Você observa quando seu chefe está com um problema que você pode resolver.
resolve o problema sem fazer alarde. E quando ele te agradecer, você menciona casualmente suas ambições de crescer na empresa. Qual das duas tem mais chance de funcionar? A segunda. Por quê? Porque você surfou o momento certo. Em vez de forçar na hora errada, seu chefe estava receptivo porque você acabou de agregar valor. Você não pediu nada. Você se posicionou para que ele quisesse te dar. Essa é a diferença entre empurrar e surfar, entre forçar e timing, entre esforço desperdiçado e poder de verdade. Mas aqui é onde a coisa fica ainda mais brutal. A maioria das pessoas força porque tem medo de esperar. Deixa eu explicar. Forçar te dá sensacão de controle. Você está fazendo alguma coisa. Você está agindo. Você está no comando. Esperar o momento certo te faz sentir passivo, como se você não estivesse fazendo nada, como se estivesse à mercê das circunstâncias. E o ego odeia isso. O ego quer sentir que está no controle, então ele te faz forçar, empurrar, insistir, mesmo quando está claro que não é o momento certo, e você desperdiça energia, queima pontes, cria resistência desnecessária. Tudo porque seu ego não consegue tolerar não estar no controle. Maquiavel observou isso em quase todos os políticos que ele estudou. Os que caíram eram os que tentavam controlar tudo. Os que sobreviveram eram os que se adaptavam ao que não podiam controlar. Deixa eu te dar outro exemplo histórico brutal. Fernando Collor. Presidente do Brasil na época de Maquiavel. Ok, nem tanto. Homem bom, bem intencionado, trabalhador, mas teimoso. Ele acreditava que se trabalhasse duro o suficiente, se fosse justo o suficiente, se seguisse as regras o suficiente, ele conseguiria manter o Brasil moralizado. Mas a realidade era que o Brasil estava cercado por interesses maiores. A mídia, os empresários, os políticos, e todos queriam controlar o país. Collor insistiu na moralização. Recusou fazer concessões, tentou forçar a moralidade através da força e perdeu tudo, foi deposto. O Brasil continuou do mesmo jeito. Maquiavel observou isso e escreveu uma das frases mais brutais de O Príncipe. Collor falhou porque a natureza humana é imutável, mas ele recusou mudar seus métodos. Ele tentou forçar o mundo a se adequar aos seus princípios, em vez de adaptar seus princípios à realidade do mundo, e isso o destruiu. Agora eu te pergunto, quantas vezes você faz a mesma coisa? Tenta forçar a realidade a se adequar ao que você acha que deveria ser, em vez de adaptar sua estratégia à realidade como ela é, e se frustra quando não funciona. Deixa eu te dar os 3 sinais de que você está forçando, em vez de surfando. Sinal 1, resistência constante. Se tudo parece difícil, se você está encontrando resistência em cada passo, se parece que o universo está conspirando contra você, você está forçando. Você está nadando contra a corrente, e a corrente está te avisando, não é a hora, não é a forma, mude a abordagem, mas você ignora esses sinais, porque seu ego insiste que se você se esforçar mais, vai conseguir. Sinal 2, esgotamento sem resultados. Você está exausto, queimado, sem energia, e quando olha os resultados, eles não correspondem ao esforço investido. Isso não é falta de talento, é timing errado. Você está lá, plantando no inverno e se perguntando por que caramba, nada floresce. Sinal número 3, você está convencendo, em vez de atraindo. Se você precisa ficar implorando para alguém te dar uma chance, comprar seu peixe, te dar um mínimo de atenção, meu camarada, você está forçando a barra. Quando a hora é certa, com a pessoa certa, no lugar certo, você não precisa convencer ninguém.
A pessoa saca o valor na hora e se você precisa convencer, ou não é o momento, ou não é a pessoa, ou você está fazendo a propaganda errada. Mas em vez de dar um passo atrás e repensar, você dobra a aposta, argumenta mais, insiste mais e afasta a pessoa ainda mais. Agora, se liga só, vou te mostrar como Maquiavel te diria para jogar esse jogo de um jeito diferente. O método em 3 passos para ter poder sem esforço. Primeiro passo: observe antes de agir. Zé Dirceu não foi com os 2 pés no peito do Sérgio Moro de cara. Ele observou, estudou cada movimento, entendeu o que motivava o cara, esperou a brecha aparecer. A maioria das pessoas age sem pensar. Vê um problema e já quer resolver. Vê uma oportunidade e já quer atacar. Mas o poder de verdade vem da paciência em observar, de entender o terreno antes de pisar. Maquiavel passou anos analisando a política antes de escrever uma linha sequer de O Príncipe. Não era preguiça, não. Era estratégia pura. Quanto mais você observar, menos você vai precisar forçar, porque você só vai agir quando as condições estiverem favoráveis. Saca essa, vou te dar uma técnica ninja de observação estratégica. Todo dia, antes de fazer qualquer coisa importante, se faça 3 perguntas. Pergunta número 1. Qual é o estado de espírito da pessoa com quem eu vou interagir? Se o seu chefe está estressado até o talo, não é hora de pedir aumento. Se a sua parceira está moída de cansaço, não é hora de discutir DR. Se o cliente está com a macaca, não é hora de fazer aquele discurso de vendas gigante. Você observa a vibe e ajusta sua atitude. Ou espera um momento melhor. Pergunta número 2. Qual é a treta maior que está rolando e que pode influenciar essa situação? A empresa está passando por uma reformulação geral. Não é hora de pedir uma promoção. O mercado está em crise. Não é hora de lançar um produto que custa os olhos da cara. A pessoa está de luto. Não é hora de cobrar resultados. O contexto define se você vai ter sucesso ou fracasso, muito mais do que qualquer ação que você possa tomar. Pergunta número 3. Se eu tentar agora e der ruim, qual vai ser o prejuízo? Se o preço do fracasso for alto demais, demorar uma eternidade para se recuperar, queimar seus contatos, é melhor esperar. Se o custo for baixo, aprendizado rápido, sem afetar os seus relacionamentos, aí você pode arriscar. Maquiavel era maníaco em calcular os riscos antes de agir. Ele viu muitos políticos se darem mal, não por falta de coragem, mas por falta de cautela. Eles tiveram atitude no momento errado e pagaram um preço altíssimo por isso. Passo número 2. Descubra o momento de menor resistência. Todo sistema tem seus altos e baixos. As pessoas têm momentos em que estão mais receptivas e outros em que estão totalmente fechadas. O mercado tem horas boas e outras de zica. Os relacionamentos têm fases de conexão e outras de distanciamento. O esperto não força a barra quando encontra resistência. Ele espera o momento certo e aí, sim, ele age com toda a força. Vou te dar um exemplo brutal. Você quer pedir um aumento de salário? Cenário de alta resistência. Fim do mês com resultados ruins, seu chefe nervoso, empresa fazendo cortes. Cenário de baixa resistência. Depois que você entrega um projeto super importante, a empresa bate recorde de lucros, seu chefe está numa boa, a mesma atitude. Resultados totalmente diferentes só por causa do timing. Só que a maioria das pessoas ignora o timing. Acha que não faz diferença, que o que vale é o quão merecedor você é. E aí se frustram quando levam um não. Maquiavel te diria: você não foi rejeitado por não merecer. Você foi rejeitado porque escolheu
a hora errada. Passo número 3. Manda bala, assim que a oportunidade aparecer. É aí que a maioria estraga tudo. Eles esperam a hora certa, a hora chega, e eles começam a enrolar, a pensar demais, a duvidar, e a chance desaparece. Zé Dirceu não titubeou quando Sérgio Moro apareceu de mãos abanando. Ele foi para cima na hora, porque ele sabia que as oportunidades duram pouco. A maioria das pessoas vive em 2 extremos, ou está forçando o tempo todo, ou está esperando o tempo todo. O segredo do poder é saber quando esperar e quando agir com uma velocidade inacreditável. Observar com calma, identificar o momento ideal e aí partir para o ataque sem pensar 2 vezes. Mas tem algo ainda mais profundo aqui que eu preciso te mostrar. Uma parada que Maquiavel percebeu, mas que quase ninguém entende. A verdadeira luta não é contra o mundo lá fora, é contra o seu próprio ego. O seu ego te impulsiona a forçar a barra, porque assim você acredita que está no controle, que você é poderoso, que você faz as coisas acontecerem. Só que Maquiavel notou que os políticos que mais se esforçavam para provar seu poder eram os que perdiam o poder mais rápido, porque o poder de verdade não precisa provar nada. O poder de verdade espera o momento certo e ataca só quando a vitória é certa. Vou te dar um exemplo pessoal. Você conhece alguém que vive ocupado, que está sempre trabalhando, que não para de se gabar de quantas horas trabalha, de quantos projetos está cuidando, de quanto está se sacrificando, e você conhece outra pessoa que parece trabalhar metade disso, mas que entrega resultados muito melhores? A diferença não é talento, é que a primeira pessoa está forçando. Ela precisa estar ocupada para sentir que está fazendo progresso. Ela confunde a atividade com produtividade, esforço com resultados. Já a segunda pessoa entendeu uma coisa fundamental, que 80% dos resultados vem de 20% das ações, e ela foca só nos 20% que realmente importam. Ela não faz tudo, ela faz só o que dá mais retorno e espera o momento certo para fazer. Isso é jogo de cintura, isso é na manha. Isso é surfar em vez de remar contra a maré. Aí você deve estar pensando, mas esperar não é ser passivo demais? E é aí que a maioria das pessoas faz uma tremenda confusão. Esperar, estrategicamente, não é ser passivo. É a forma mais ativa de ter poder, porque você está constantemente observando, se adaptando, se preparando. Você está se organizando para o momento perfeito. Você está cultivando relações que vão te ajudar. Você está desenvolvendo habilidades que vão ser necessárias. Você está fazendo tudo, menos o golpe final, até que a hora chegue. E aí, você age com força total. Maquiavel compara isso com um arqueiro. O arqueiro não atira a flecha de qualquer jeito. Ele puxa a corda lentamente, com calma, criando tensão. E quando o momento é ideal, ele solta e a flecha voa. Toda aquela paciência explode em velocidade pura num instante. Essa é a diferença entre poder de verdade e força bruta. A força bruta é constante. O poder de verdade é paciência seguida de uma explosão. E agora, deixa eu te mostrar como aplicar essa malemolência nas 4 áreas críticas da vida. Área 1. Carreira. Para de ficar cercando a promoção. Começa a sacar os BOs que seu chefe ou a firma estão enfrentando, aqueles pepinos que você consegue resolver, e resolve na manha, sem pedir nada em troca. Faz isso umas 3, 4 vezes. Aí, quando o chefe te perguntar o que você quer de recompensa, aí é a hora de tocar no assunto da promoção. Sacou? Você não forçou. Você se posicionou para ele querer te promover. Deixa eu te dar um exemplo concreto.
Digamos que você trampa com marketing e quer virar gerente. Aí você usa a tática do desesperado, marca uma reunião, lista tudo que você já fez, argumenta porque merece, fica em cima para ter uma resposta. Resultado: o chefe fica na defensiva, enrola, promete pensar e nada acontece. Agora, a tática do surfista. Você percebe que a empresa está perdendo cliente para o concorrente X. Aí você estuda o concorrente nas suas horas vagas. Cria um relatório cabuloso, analisando tudo que eles fazem de diferente e apresenta uma estratégia para trazer esses clientes de volta. Tudo isso sem pedir nada, só entrega o relatório para o chefe. Ele bota em prática e dá certo. Os clientes voltam a comprar. 2 semanas depois, ele te chama e diz: "E aí, precisamos conversar sobre o seu futuro aqui." E te oferece a promoção, antes mesmo de você pedir. Essa é a diferença brutal. Você não pediu poder, você demonstrou poder. E poder demonstrado é irresistível. Poder mendigado é patético. Área 2, relacionamentos. Para de ficar correndo atrás. Se a pessoa está distante, te evitando, sem o menor interesse, ficar forçando a barra, não vai trazer ela de volta, só vai afastar mais. Em vez disso, recua. Vai viver a sua vida, fazer suas coisas. Foca em você, no seu crescimento. E se essa pessoa tiver que ficar na sua vida, ela vai perceber sua falta e voltar. Se não voltar, é porque não era para ser. E você economizou meses ou anos insistindo em algo que não ia rolar. Maquiavel já sacava isso nas alianças políticas. Os políticos que ficavam implorando por aliança eram desprezados. Os que se mostravam na deles, indiferentes, eram procurados. Por quê? Porque a necessidade escancara a fraqueza. E ninguém quer se aliar com os fracos. A independência, por outro lado, mostra força. E todo mundo quer estar do lado dos fortes. A mesma lógica vale para os relacionamentos pessoais. Quando você fica insistindo em alguém que está te dando um chega para lá, você está mostrando desespero. E desespero mata a atração. Quando você recua e mostra que consegue viver bem sem a pessoa, você está mostrando independência. E independência atrai. É meio contraintuitivo, eu sei, mas é assim que o poder funciona. Em tudo na vida, quem menos precisa, mais tem poder. Quem mais precisa, não tem poder nenhum. Então, para de precisar e começa a escolher. Área 3, dinheiro. Para de empurrar vendas geral. Começa a reparar em quem já está procurando o que você vende e aparece na frente dessas pessoas. Você não precisa convencer ninguém a comprar se você está oferecendo exatamente o que elas já querem. O problema não é o seu produto, é que você está oferecendo ele para as pessoas erradas, na hora errada. Maquiavel mandava essa: o território define a vitória. Você pode ter o melhor exército do mundo, mas se for lutar num terreno desfavorável, vai perder. A mesma coisa acontece com as vendas. Você pode ter o produto mais incrível do planeta, mas se você estiver vendendo para quem não quer, não precisa ou não tem grana para pagar, vai quebrar a cara. E não é porque o seu produto é ruim. É porque você escolheu o território errado. Então, a pergunta não é: como eu convenço essa pessoa a comprar? A pergunta é: onde estão as pessoas que já estão querendo comprar? E aí, você vai até elas. Um exemplo clássico. Digamos que você vende um curso de produtividade. Aí você usa a tática do afogado. Faz um anúncio genérico para todo mundo, tentando convencer pessoas que nem ligam para procrastinação. Agora, a tática do esperto. Você entra em fóruns onde os empreendedores estão reclamando que não dão conta de tudo, responde às perguntas com conteúdo de verdade e aí menciona que você tem um curso para quem quiser se aprofundar. A oferta é a mesma.
O público é completamente diferente. Um está desesperado atrás de uma solução. O outro nem sabe que tem um problema. Você surfou a onda, indo onde a demanda já existia. Em vez de ficar forçando a barra, tentando criar uma demanda do zero. Área 4. Paz interior. Para de querer controlar o que você não pode controlar. O trânsito, o clima, a opinião dos outros, as decisões do governo. Você gasta uma energia mental do cão, tentando controlar o incontrolável. E se frustra quando não consegue. Em vez disso, foca só no que você pode controlar. As suas ações, as suas reações, os seus pensamentos, o seu esforço, e aceita que o resto está fora do seu alcance. Maquiavel percebeu que os políticos que tentavam controlar tudo eram os que viviam numa ansiedade constante. Já os que aceitavam os limites do seu poder eram os que dormiam tranquilos, mesmo em tempos de guerra. Agora, eu tenho um pedido para você. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nesse vídeo tocou você. Talvez você esteja de saco cheio de tanto forçar e não ver resultados. Talvez você tenha se ligado que está gastando uma energia inútil remando contra a maré. Talvez você queira aprender a surfar em vez de ficar empurrando. Esse tipo de conteúdo vai contra tudo que te vendem sobre sucesso, sobre trabalhar mais, se esforçar mais, nunca desistir. Não estou dizendo para você jogar a toalha, jamais. Estou dizendo para você ser mais estratégico com a sua energia, para parar de desperdiçar esforço e começar a investir no timing certo. E se isso faz sentido para você, considere usar o Super Tanks. Não é pela grana em si. É para mostrar que existe um público sedento por estratégia de verdade, em vez de motivação vazia. Cada Super Thanks me mostra que eu posso continuar criando conteúdo assim, direto ao ponto, sem lenga-lenga, sobre poder real, não a aparência de poder. Então, se você valoriza isso, qualquer ajuda é bem-vinda e te coloca como alguém que entende o jogo. Agora, presta atenção nessa transformação final. Como saber a hora de parar de forçar e começar a surfar? Vou te dar 3 perguntas que o próprio Maquiavel faria. Pergunta número 1. Se eu parar de insistir nisso, o que acontece? Se a resposta for nada de catastrófico, você está insistindo por ego, não por necessidade. Para agora, recua, observa e espera o momento certo para voltar. Pergunta número 2. Tô agindo porque é a hora certa ou porque tô com medo de esperar? Se for medo, você está forçando. Medo de perder a oportunidade. Medo de parecer fraco. Medo de não estar no controle. Mas o medo é o pior conselheiro estratégico que existe. Maquiavel mandava: haja por estratégia, não por emoção. Pergunta número 3. Se essa ação der errado, eu só vou ter perdido tempo ou vou ter feito inimigos? Se a resposta for que você vai queimar pontes, criar resistência ou piorar a sua situação, não faça. Espere um momento em que, mesmo que dê ruim, você continue numa posição igual ou melhor do que antes. Maquiavel era completamente obsessivo em minimizar o risco. Já sacou aquele camarada que parece ter o caminho aberto? Tudo flui, sem complicação. Enquanto você se esgoela, se mata para fazer acontecer, ele está lá, na maior tranquilidade. E no fim das contas, adivinha, ele se dá bem. E você? Só remoendo a frustração. Maquiavel manjava dos paranauês. Ele sacou o porquê disso e pode acreditar. Não é sorte, não é QI alto, não é pistolão. É o tal jogo de cintura, a malemolência, a sagacidade de se adaptar ao baile, em vez de bancar o Dom Quixote e lutar contra moinhos de vento.
Ele não acreditava em jogar tudo para o alto, em aposta desesperada. Ele acreditava em lances calculados, onde mesmo no pior dos mundos, o resultado ainda seria aceitável. E é aí que a gente para de remar contra a maré e começa a surfar. Você passa a observar mais, agir menos, mas quando age, age com força total. No momento de menor resistência, e os resultados vêm com uma leveza que parece mágica para quem está de fora, mas para você é só timing perfeito, é virtude, é poder de verdade. Então, recapitulando o que Maquiavel sacou dessa parada, forçar a barra é coisa de amador, gasta energia à toa. Surfar a onda é coisa de profissional. Aproveita a força do momento. Você percebe que está forçando quando sente resistência constante, esgotamento sem resultado. E aquela necessidade chata de ficar convencendo os outros. O método, então, tem 3 passos: observar antes de agir, identificar o momento de menor resistência e agir rápido quando a hora certa chegar. A verdadeira batalha é contra o seu ego, que teima em querer controlar tudo, e as 3 perguntas que te ajudam são: o que acontece se eu parar de forçar? Estou agindo por estratégia ou por medo? O fracasso vai me deixar numa situação pior. E a real é essa. Sem floreios, você nunca teve tanto controle quanto pensava. Mas você tem muito mais poder do que usa. Porque poder de verdade não é sobre controlar tudo. É sobre surfar o que você não controla e dominar o timing daquilo que você pode. E aí, nos comentários, me diz, time força bruta ou time espera a hora certa? Seja sincero, porque reconhecer onde você está é o primeiro passo para chegar onde você precisa. E quem sabe, seu comentário ajude alguém que está se matando de tanto forçar a ver que existe outro caminho, um caminho sem desgaste, que leva ao poder real,